Ufa. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Comecei bem. Gostaria de convidar a todos que abram suas Bíblias, ainda em Hebreus, agora em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Faremos a leitura dos versos de número 5 e 6. Hebreus 11, verso de número 5 e o verso de número 6. Livro de Hebreus, capítulo 11, versos 5 e verso 6. Hebreus 11, versos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Leia só para texto de nosso auxílio também, capítulo 5 de Gênesis, verso 22, fala: andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Senhor, mais uma vez nós rogamos a Ti que a Tua palavra seja exposta com fidelidade, apesar, ó Pai, das fraquezas, das debilidades, Senhor, do próprio expoente. A Sua palavra que é viva, eficaz, cheia de graça e misericórdia. O Senhor que é o Todo-Poderoso e gracioso, usa a boca do Teu servo para falar aos corações dos Teus filhos. Edifica a Tua igreja, Senhor. Nós o pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguns anos atrás eu vi um filme, dois dos personagens eram Morgan Freeman e Jack Nicholson, e o nome do filme era Antes de Partir. Jack Nicholson e o Morgan Freeman, eles eram dois personagens. Um era interpretado por Morgan Freeman, era um mecânico, e o outro era um rico, milionário, dono de vários hospitais. E aconteceu que os dois estavam com câncer terminal, os dois se encontraram ali no hospital, criaram uma amizade, e em certo momento, aquele que estava sendo interpretado ali pelo Jack Nicholson, né, que era o ricaço, viu que o outro, que era o mecânico lá, Morgan Freeman, estava escrevendo alguma coisa. Ele perguntou: o que você está fazendo? Ele falou assim: não, é que eu aprendi há muitos anos atrás, como professor, uma lista do Bota. O que você faria antes de você morrer? Eu estava escrevendo, uma coisa boba, né? Ele falou assim: não, mas vamos fazer. Eu tenho dinheiro, vamos fazer a nossa lista do antes de partir, né? E assim eles fazem ali sua lista, subiram uma montanha, pular de paraquedas, dirigir um carro esportivo, fizeram sua lista. Mas qual a nossa lista como cristãos, como servos de Deus? Qual tem sido as metas, a lista da nossa vida perante o Senhor nosso Deus? Essa carta é destinada aos cristãos judeus que tinham sido dispersos da Palestina. Eles tinham sido ali perseguidos e por isso estavam provavelmente ali na região da Itália. Ainda que crentes, eles estavam tristes, enfraquecidos, desanimados.
e por conta da perseguição, eles não estavam ali muito firmes, sofriam de deficiência espiritual, o seu entendimento a respeito das questões sagradas. Muitos deles desanimaram, já não estavam frequentando as reuniões ali como antes. Outros não estavam nem respeitando as autoridades ali eclesiásticas. E assim, o autor da carta aos Hebreus, ele fala: olha, vocês não são mais o que vocês eram. Vocês agora realmente são cristãos. Mas vocês não são o que deveriam ser. Vocês deveriam ter crescido, desenvolvido. Vocês estão ainda imaturos. E por conta dessa imaturidade, vocês estão até no risco de caírem. Por conta dessa imaturidade de vocês. E então, a carta de Hebreus, nesse momento, o autor, ele toma de alguns personagens das Sagradas Escrituras para darem exemplo de firmeza, de estabilidade, de realmente firmeza ali no Senhor, para aqueles que estavam instáveis. Exemplos de vida memoráveis, de pessoas que, pela graça de Deus, serviram e viveram, ainda que no tempo em que estavam, viveram firmes, apesar de tantos aqueles que estavam vivendo diferente, distantes do Senhor. Esses prevaleceram, perseveraram na fé. E aqui então é citado Enoque. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Ele, que o seu nome significa instruído. Instruído. E esse que foi alguém instruído, dedicado, é aquele ao qual nós temos muito a aprender nessa manhã. Por isso, Enoque não deixou para lá, não deixou para depois a sua vida ali com o Senhor. Ele viveu, diz as Sagradas Escrituras, plenamente os seus dias na presença do Senhor. Ele estava preparado para ser chamado a qualquer momento. E quando o Senhor o tomou para si, ele não tinha nada que correr ali e organizar, porque a sua vida estava em dia, porque ele viveu com o Senhor os seus dias. O que podemos aprender então com Enoque? Que para ter uma vida com Deus, em primeiro lugar, é necessário agradá-lo. Hebreus 11:5 diz: antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Já perceberam qual é um dos problemas que nós temos vivenciado em nossos dias nas igrejas? Atualmente nós vemos que a maior parte das igrejas, muitos têm procurado a Deus para serem agradados. Os seus sonhos, os seus ideais, as suas buscas pessoais, para serem cumpridos os seus desejos, para serem felizes. Mas aqui nos fala algo diferente, que Deus não é um Deus que é um gênio da lâmpada, ou às vezes alguns acham que se ler alguns versículos, se fizerem alguns rituais, se fizerem algum ciclo de algumas reuniões, colocará Deus na parede, Deus será obrigado a lhes abençoar. Não. Nós não estamos na igreja, nós não temos comunhão com Deus para sermos agradados. Deus é Deus. E Deus merece toda a adoração, toda a honra a Ele, somente a Ele, todo culto, todo louvor. Mas nós vemos isso, as pessoas têm buscado então serem agradados. Não, eu vou buscar uma palavra que me agrade, um louvor que me agrade, um ambiente que seja gostoso. Mas tem deixado de lado se existe, se está sendo pregado a verdade. A verdade tem sido colocada até na periferia dos ideais, do que deve ser buscado. Mas saúde, bênçãos, isso tem trazido multidões após muitos. Sim.
Entretanto, segundo a Bíblia, para se ter uma vida com Deus, é necessário ouvir dele e viver segundo os seus valores, não segundo os nossos. Não é o nosso eu que deve ser agradado, não é o nosso eu que impera. O texto de Hebreus 11, 5, e como eu até li também o texto de Gênesis 5, o verso 24 e o verso 5, eles estão muito ligados, estão estreitamente ligados. O verso 5 fala: antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E o versículo 24, capítulo 5 de Gênesis: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Enoque foi o primeiro daqueles que não sofreram os efeitos ali da morte. Deus criou uma exceção à regra. Tanto ele quanto Elias tiveram essa honra de não sofrerem esse efeito. Foi uma exceção ali que nos apontava para o nosso futuro, um futuro que obteremos realmente em Cristo, novos corpos realmente aperfeiçoados, que viveremos na eternidade com o nosso Senhor. Quando nos fala também Paulo que aqueles que estiverem vivos quando Jesus vier, os corpos serão transformados num piscar de olhos e estaremos com o Senhor. Isso nos faz realmente essa alegria, essa certeza, essa tranquilidade do que há por vir, que a nossa vida não é só isso aqui, mas que essa amizade não acaba aqui. E aliás, amigo, muitos têm tido amigos, aí alguns nas suas redes sociais têm centenas, milhares de amigos. Mas o que é um amigo? Amigo é alguma coisa rara, é alguém que você pode confiar, que você tem alegria de compartilhar, que você tem prazer de estar junto, que você não vê o tempo passar de tanta satisfação. E qual que deve ser o melhor amigo? O nosso melhor amigo deve ser Deus. E quando o nosso melhor amigo é Deus, o tempo, na hora da pregação, parece que parou. Sim, o louvor, parece que a gente pega e fala assim: não, o culto já acabou, não tem outro não, vamos continuar. Quando nós temos esse amigo, quando nós temos essa alegria, essa intimidade, nós temos prazer de estarmos em comunhão com Ele, estarmos em comunhão com o povo do Senhor. Mas se não tem essa amizade, tem alguma coisa errada, se torna monótono, se torna difícil, se torna tedioso o estar com o Senhor, o estar com o povo de Deus. E isso deve ser verificado. Quem é o seu melhor amigo? Quem você tem colocado como seu melhor amigo? Vai influenciar a sua convivência. Se não for Deus o seu melhor amigo, a sua vida está deficiente. Enoque viveu uma vida que honrou ao Senhor. Enoque viveu uma vida de verdadeira dedicação a Deus. Não foram momentos, não foi, eu tenho que ir à igreja para estar ali cultuando a Deus. Não, sua vida foi um culto a Deus. Nós somos realmente, nós devemos ser sacrifícios agradáveis a Deus. E isso não são momentos, um momento aqui, um momento ali. Não é assim. Não são algumas sessões de quintas-feiras, alguns momentos aos domingos. Nós temos que ter uma vida ao lado do Senhor. Uma vida. E essa vida nós devemos investir nesse relacionamento. Com quem você tem andado? Diz o ditado popular que: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Dependendo com quem temos andado, certamente tem influenciado nossa fala,
nossos pensamentos, nossos afazeres, nossas diversões. Efésios 2:10 fala que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Nós não fomos criados para nós mesmos. Nós não fomos criados para quaisquer motivos. Aí tem a grande pergunta, né? Qual a razão da nossa existência? É só ler a Bíblia, para a glória de Deus. A grande pergunta aí que tem sido difícil para muitos, é porque tem rejeitado a verdade de Deus, que fomos feitos por Ele, e vivemos para Ele. Agora Deus nos dá o caminho para seguir o caminho planejado pela bondade, amor, misericórdia dEle. Nosso Senhor é o caminho. Nosso Senhor é o nosso melhor amigo. Ele fala: agora vocês já não são meus servos, porque agora vocês conhecem, eu dei a vocês a capacidade de conhecer a vontade do meu Pai, vocês agora são meus amigos. Nós somos amigos de Deus. Nós temos esse privilégio. Andar com Deus não é sentir um arrepio na coluna, no corpo, chorar por conta de uma melodia de uma música, não é praticar uma rotina na igreja, uma campanha. Devemos não ouvir a mensagem, cantar, ler, orar, vir ao culto, mas nós temos que ter essa vida contínua de culto. Continuamente orar, continuamente louvar, continuamente ler. Que a nossa Bíblia não esteja só num canto lá da prateleira, e no dia, no momento de culto, tira o pó, coloca debaixo do braço e vem novamente. Não é assim. Se tem acontecido isso, temos ouvido pouco a Deus. Segundo lugar, para que possamos aprender com Enoque também, uma segunda verdade: é necessário crer no Senhor. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Podemos perceber que existem tipos de fé. Sim. Tem a fé verdadeira, genuína? Tem. Mas tem a fé aparente. Tem a fé intelectual. A pessoa ouve, a pessoa escuta e fala assim: não, isso aí é verdade, isso aí é realmente muito bom, isso aí é bacana. Mas fica por aí, não obedece, acha interessante, acha curioso, mas não tem mudança na vida da pessoa. Tem a fé miraculosa, a pessoa fica aí atrás de milagres, de coisas sobrenaturais. Tem que ver para crer. Tem a fé temporal, uma fé passageira. É a pessoa que crê por um tempo e logo quando chegam as tribulações, as dificuldades, as perseguições, Mas tem a fé genuína. É aquela pessoa que recebe o Evangelho com alegria e passa a viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa persevera, e essa pessoa, a cada dia, a palavra vai transformando o seu viver. Ela vai sendo santificada a cada dia. Ela busca o seu ideal, que é ser como Cristo. A perfeita imagem de Deus, que foi restaurada ali, ele mostra, o Senhor é esse perfeito Adão, o segundo Adão, onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falhou. Eu tenho que buscar o meu Senhor. Como Paulo disse, sede meus imitadores como sou de Cristo. E assim nós vamos sendo transformados. E em Cristo, Ele vai transformando toda a nossa vida. A fé de Enoque era uma fé viva. O Senhor ali constantemente estava o transformando, tendo esse relacionamento que a cada dia se ia estreitando. Nós temos buscado estreitar o nosso relacionamento com Deus, estar mais perto dEle. Enoque agradou a Deus.
por conta essa busca de ter esse relacionamento estreito com o Senhor. E por isso o Senhor o honrou com a possibilidade de não passar pela morte. A palavra impossível transmite a ideia aqui que a fé é uma convicção implantada em nossos corações pelo Espírito de Deus quanto à verdade do Evangelho e nos dá uma certeza que nos move a andar firmemente, constantemente na sua vontade, segundo o seu querer. Apesar dos pesares, doa o que nos doer, o tanto que nos doer, nós iremos perseverar. Porque essa fé implantada não é uma fé no que podemos ganhar, no que podemos ter, no que podemos ver, mas é uma fé na convivência, no nosso relacionamento, no nosso amor com o nosso Senhor. Você tem essa certeza, essa alegria? Você está bem com Deus? Se você morrer agora, você está preparado? Enoque estava preparado. Porque ele não deixava nada para depois, nada para amanhã. Porque a sua vida, todos os dias, ele estava com o Senhor. Quantos não são aqueles que no final do momento, ali no derradeiro momento, chama fulano, eu tenho que pedir perdão, chama Beltrano, eu tenho que dar perdão. Outros acham que pelos seus méritos, não, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu frequento a igreja, eu não bato mais na minha esposa, eu trato bem a minha sogra, eu desisti de fazer muitas coisas que fazia no passado. E são alguns efeitos do que o Evangelho produz, mas não é o Evangelho em si. Fé não é fazer meramente boas obras, ou ter participação em alguns momentos litúrgicos da igreja. Fé é perceber nossa falência. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou carente de Ti. Senhor, Tu és minha força, Tu és meu alimento, Tu és a minha direção, Tu és o meu suporte, Tu és o meu bondoso pastor. Senhor, Tu és o meu tudo, o Senhor é meu universo. Sem o Senhor eu não sou nada, eu não tenho para onde ir, Senhor, se não for o Senhor. Nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos depositar nossa esperança no Senhor. E sabendo que Ele até nos abençoa e nos abençoará. Esses galardões, né, que nós não sabemos o que de fato é, mas são algumas bênçãos que estão preparadas. Não porque nós fizemos por merecer, o servo que serve não merecia nada além. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nos tem preparado coisas que nem podemos sonhar. Se somos amigos de Deus, devemos confiar em suas promessas. Devemos ter em nossos olhos e lembrar, olha, Enoque foi esse que viveu com o Senhor, e o Senhor o honrou, o Senhor lhe abençoou. Ele venceu, passou ali pela morte, como um dia também nós passaremos pela morte. Se hoje nós nos despedimos de algum amigo, de algum querido, um dia se ele morreu em Cristo, um dia todos nós estaremos juntos. Nossa esperança não está nessa terra meramente, nossa vida não é só esse momento. Nossa esperança está no nosso Senhor, que um dia enxugará toda a nossa lágrima, e a morte não jamais existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Quantos têm vivido uma vida de miséria espiritual, pois não têm andado com Deus de fato, e por isso não têm agradado ao Senhor, não têm demonstrado assim ter fé, uma fé genuína, têm se enganado, vivido uma vida periférica, e não uma vida íntima, uma vida próxima, uma vida verdadeira, de verdadeira fé no Senhor.
Por isso, que o nosso fundamento seja Cristo, que a nossa esperança seja Cristo, que andemos no caminho que é Ele, que andemos com Ele, que é o nosso melhor amigo, que compreendamos e busquemos agradá-lo e crer nele a cada dia mais, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Vamos orar. Senhor, bendito é o seu nome, bendito é o Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver cada dia mais perto do Senhor, a viver uma vida que te honre, que te agrade, que alegre ao Senhor. Senhor, não nos deixe de forma alguma nos desviar dos teus caminhos, andar longe da convivência contigo. Não nos deixes, ó Pai, nos enganarmos atrás de tantas coisas, quando na verdade, em primeiro lugar, devemos buscar o teu reino, a tua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Nos ajuda, Senhor, firma-nos, faz-nos, ó Pai, com que a nossa fé seja aumentada, fortalece a nossa fé no Senhor. Assim nós o pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ter agora mais uma música.